Oi, gente, eu me chamo Júlia, sou psicóloga e neste vídeo eu quero te mostrar como se tornar uma psicóloga segura com resultados consistentes, utilizando testes psicológicos no seu dia a dia, independente da sua área de atuação. Para isso, eu quero te expor o método CAPT, que se baseia em 4 áreas de observação: cognição, aptidão, personalidade e transtornos. São elas que nos conduzem a ter clareza das nossas atividades profissionais e fazem com que a gente consiga alcançar resultados consistentes. Quando a gente entende muito bem esses 4 pontos que eu acabei de apresentar para vocês, fica mais fácil de identificar a demanda do seu paciente, facilita com que você consiga fazer um raio-x dos pensamentos, comportamentos e emoções daqueles que você atende ou acolhe. Você se sente mais segura também, ou seguro, né? Porque existem outros psicólogos que consigam fazer intervenções clínicas sem ter medo daquilo que você está propondo. Isso faz também com que, à medida que a gente é solicitado a fazer um relatório, um laudo, qualquer tipo de documento, né, profissional, a gente saiba o que a gente está fazendo e a gente consiga criar uma linha de raciocínio daquilo que a gente precisa apresentar. Lógico, a junção desses elementos é o que nos conduz a ver cada vez mais o valor do nosso trabalho, gera uma relação de confiança, de exposição e com isso a gente consegue criar nossa trajetória profissional sem ter receio do que as pessoas falam ou até mesmo do que a gente pensa. A metodologia CAPT, ela precisa ser diferenciada daquilo que a gente chama de testagem psicológica. A ideia aqui é o contrário, é a gente aprender a utilizar testes de um jeito mais personalizado, profundo e com mais consistência no nosso dia a dia e em contextos variados. Não focar simplesmente na categorização ou em um diagnóstico, ok? Fazendo isso, a gente consegue tanto gerar flexibilidade na nossa forma de atuação, como também proporciona para quem é o nosso cliente, assessor, gerente, entender com mais profundidade aquilo que a gente chama de autoconhecimento ou saúde mental. Mas antes da gente prosseguir se aprofundando nesse tema, eu preciso dizer para quem é e para quem não é esse vídeo. Isso porque a psicologia, ela tem determinadas peculiaridades que já eu vou te dizer. Então, se você é psicólogo ou estudante de qualquer período, tá? Esse vídeo é para você. Seja você que está recém-formado ou que já está no mercado de trabalho há um tempo, você que tem dúvida de qual área de atuação ainda atuar, se você deve ou se você não deve usar teste, se você conhece ou se você não conhece nenhum teste psicológico, e também para aquelas pessoas que já são psicólogos especialistas no campo de avaliação psicológica. Aqui fica o meu convite para você me acompanhar ao longo desse vídeo. Isso porque a gente vai trazer uma ótica diferente sobre essa perspectiva. Agora, se você não é psicólogo, infelizmente, por mais interessante que seja conhecer testes psicológicos e saber como os psicólogos trabalham, esse vídeo não é para você. Isso porque, por lei, quando a profissão da psicologia foi instituída, existe um artigo, uma cláusula lá naquele documento sobre a profissão que restringe o uso dos testes psicológicos para esses profissionais, no máximo aos estudantes de psicologia. Não vou dizer que você não pode assistir o meu vídeo, fica à vontade para ficar aqui até o final. Posso usar algumas palavras técnicas que talvez você não conheça, mas eu não vou infringir nenhuma lei aqui. Então eu vou trazer de modo superficial, um pouco mais profundo para quem já é da minha área esse assunto, então não se preocupa, pode continuar comigo. Agora que eu já apresentei para você o objetivo do que eu vou falar, eu queria te perguntar ou falar com você se você já escutou alguma dessas frases do que eu vou citar. Que teste psicológico acaba com a subjetividade, que todo mundo é capaz de passar numa prova de psicotécnico, que teste é só coisa de RH. Acredito que se você é do campo da área de psicologia, você já foi bombardeado por essas perguntas. Mas preciso afirmar para vocês que essas frases são falácias, são mentiras
E eu vou provar ao longo desse vídeo de que teste psicológico funciona para todos os psicólogos e de qualquer área de atuação. Segundo o CFP, a gente tem 13 áreas para trabalhar dentro da psicologia. Essas que eu estou apresentando aqui na tela para vocês. Se a gente pensar quais áreas estão mais relacionadas ao campo de avaliação psicológica, é bem provável que você me diga essas 7 áreas que eu coloquei em vermelho para você aqui. Contudo, elas estão diretamente ligadas a testagens psicológicas para fazer diagnóstico. Só que dentro do campo da psicologia, a gente vai ver que existem outras formas de se utilizar esses instrumentos para potencializar a nossa atuação profissional. Olha que curioso, segundo o IBAP, Instituto de Avaliação Psicológica Brasileira, eles fizeram um catálogo em 2021 que expressa que no Brasil tem 70 laboratórios de pesquisa e criação de instrumentos psicológicos. Fora isso, a última vez que eu fiz a contagem de quantos testes psicológicos são comercializados no Brasil, estava em torno, não, eram 174, eu tenho certeza disso porque eu tenho anotado. Quando eu me deparo com esse tipo de informação, eu de fato olho e penso, caramba, a área de avaliação psicológica no Brasil, ela é muito grande, ela é muito abrangente. E a gente às vezes escuta pouco sobre isso no nosso campo de graduação. E aí vem um outro elemento que eu quero apresentar para vocês. Um dia, fazendo uma varredura de pesquisa sobre o campo, eu encontrei um artigo da Ana Paula Noronha, que foi publicado junto com Cláudio Rutz, Denise Bandeira e Luiz Pasquale, que apresentam para a gente os principais motivos da gente ter tanta dificuldade ou pouco conhecimento sobre os usos dos instrumentos e poucas pessoas que vão diretamente para esse campo de avaliação psicológica. Os motivos são que as nossas universidades e as nossas faculdades, elas não estão voltadas para expor os instrumentos com tempo hábil ou apresentar para a gente como corrige, como aplica, como se faz a introdução dos instrumentos no nosso dia a dia. Fora isso também, não ensina a gente a linkar as ideias dos instrumentos com a elaboração dos nossos documentos, laudos e relatórios. Então, isso dificulta muito a gente criar o último ponto que eles apresentam para a gente, que é a nossa capacidade de construir um pensamento analítico crítico. Sim, para a gente trabalhar com instrumentos, não só com os instrumentos, mas em todas as áreas da psicologia, a gente precisa deixar a nossa intuição de lado, criar um raciocínio com determinados tipos de critério e analisar a respeito disso. Então, esse é o elemento que mais pesa para a gente na dificuldade de utilizar os instrumentos psicológicos do nosso dia a dia. Essa falha no nosso sistema educacional desencadeia vários elementos, como psicólogos que gostam de atuar com testes psicológicos, acabam utilizando testes e instrumentos fora da validade ou testes que não são compatíveis com as demandas que eles são solicitados. Outras pessoas também pensam que psicólogo só trabalha com psicoterapia e, na verdade, a gente tem diversas formas de atuar no mercado de trabalho, diversos serviços para oferecer. A gente cai muitas vezes naquele tabu de que psicólogo é a mesma coisa de você conversar com um amigo seu ou um colega, e isso a gente sabe que não é verdade. Além da gente, às vezes, ter dificuldade de expor o nosso valor pelo fato da gente não conhecer as ferramentas que a gente tem, não sabe o que a gente pode falar do nosso serviço e o que a gente pode oferecer no mercado de trabalho. Um simples elemento da nossa formação e as informações que nos são passadas impacta a forma como a gente vai construir a nossa carreira e o nosso dia a dia profissional. Estou te apresentando isso para que você veja, assim como eu vi, o quanto que o campo de avaliação psicológica é muito amplo e diversificado. Ele não se restringe apenas àquilo que a gente aprendeu na faculdade, que é aplicar um teste, olhar um resultado e dizer o que a pessoa tem ou não tem.
Eu quero te mostrar 3 depoimentos que passaram pelos meus serviços de maneiras variadas e que eu apliquei os testes de formas diferentes. Um é o Tiago, que é psicólogo e passou a aderir ao uso de instrumentos psicológicos nos seus atendimentos clínicos. A outra é a Rose, uma querida minha, que era estudante de psicologia, hoje já é psicóloga, mas veio para se aprofundar a fazer psicodiagnóstico e entender como se constrói um processo assim que a gente tem na faculdade. E o terceiro é um cliente meu que se chama Arthur, que veio para o processo de orientação profissional, depois foi para o processo da terapia, e dentro do processo da terapia nós resolvemos fazer uma avaliação diagnóstica para ele conhecer as suas próprias características e a gente direcionar e aprofundar ainda o nosso serviço que a gente já estava realizando. Meu nome é Arthur Guerra Barros, eu tenho 27 anos, eu conheci a Júlia através de uma amiga e o serviço que eu fiz com ela foi o serviço de orientação de carreira. Eu procurei ela porque, basicamente, eu me sentia num mundo que não me estimulava e não me orientava a ser eu mesmo e a me descobrir eu mesmo como pessoa e seguir o meu caminho. E eu fui rodeado por esse mundo durante muito tempo, ao ponto de esquecer basicamente quem eu era, e esquecendo quem você não consegue se localizar na vida e não consegue descobrir a sua carreira e saber o seu caminho. Então, quando eu procurei a Júlia, eu estava muito perdido sobre quem eu era e o que eu poderia fazer com os meus talentos, com as minhas habilidades, com as minhas questões, minha personalidade, etc. Acabei conseguindo sair desse ciclo através da Júlia. Eu consegui me libertar de um lugar que não me pertencia. O que me impactou no processo é que eu achei o teste muito bem feito, e tudo aquilo foi surpreendentemente empoderador e científico, assim, de uma maneira que eu me senti fazendo parte de alguma coisa realmente importante, que realmente tinha significado, assim. Porque muitas vezes quando você faz testes de coisas, a impressão que você tem é que muitas vezes testes psicológicos são bobos, assim. E esse não, esse soava muito complexo, inteligente e com muita base científica. Parecia que ela sabia muito bem o que ela estava fazendo ali, que não era só uma coisa feita aleatoriamente, nem algumas coisas bobas assim que eu já tinha visto antes. Eu gostei muito, eu nunca tive problema com teste, e eu fui justamente lá para poder obter autoconhecimento. Então, assim, para mim foi ótimo. Assim, era exatamente o que eu queria, na verdade. Cara, eu virei outra pessoa depois do teste. Assim, outra pessoa, autoconhecimento muito maior, muito mais confiança, e eu me sinto eu mesmo. Depois de muito tempo, eu sinto que eu fui colocado de frente pro espelho e entendi quem eu sou, assim. O próprio processo de carreira em si, eu não vou dizer que ele é secundário, mas ele vem natural com uma sequência do autodescobrimento. Então, para mim, o que realmente me chocou foi o quanto que o processo me ajudou no meu autoconhecimento e em fortalecer quem eu sou e onde eu posso ir, né, a partir disso. Porque você só sabe onde você pode ir se você sabe quem você é. Se eu recomendo esse tipo de serviço ou tratamento a outras pessoas, com certeza absolutamente sim, eu recomendo. Com certeza. Recomendo para qualquer pessoa. Até se você já se autodescobriu, se você já sabe o que você está fazendo, o que você tem que fazer, é muito legal. Bom, eu me chamo Thiago, sou psicólogo aqui em Vitória, Espírito Santo. Eu já conhecia a Júlia por trabalhar com avaliação psicológica aqui na cidade, e por eu estar querendo me desenvolver nesse aspecto, eu busquei a orientação de carreira, que foi muito frutífera, por sinal, porque me ajudou a enxergar como aproveitar melhor o meu perfil nas minhas intenções profissionais mesmo. E muito bacana, porque certos projetos saíram do papel. Então eu vi que realmente foi um apoio muito bom em me ajudar a tomar certas decisões, deixar a caminhada mais estratégica e mais compatível com a minha realidade, tanto naquele momento quanto hoje como ela está. E sendo psicólogo clínico e especialista em avaliação psicológica, eu utilizo muito os testes psicológicos. Eles tornam o atendimento, a terapia das pessoas mais assertiva, mais clara, ajuda em tomadas de decisões, ajuda no mapeamento de perfil, a verificar com mais pontualidade e assertividade mesmo estado emocional,
crença, comportamento de modo geral. Enfim, e por eles serem uma ferramenta exclusiva do psicólogo e darem mais clareza a processos decisórios como um todo, eu recomendo com certeza. E aí, você conseguiu ver o quanto todos eles estavam engajados dentro daquilo que eles fizeram e como eles gostaram dos resultados que eles atingiram? O uso dos instrumentos vai muito além do que normalmente a gente conhece. E o intuito aqui é, de fato, a gente se aprofundar nessa realidade que é tão rica. Você deve estar se perguntando quem sou eu para falar com tanta convicção a respeito dos testes psicológicos. Eu entrei na faculdade em 2009 e sempre amei estudar psicologia. Apesar de eu ter feito os estágios já na grade curricular, eu também fiz alguns estágios extras. Ao todo, eu estive na área clínica, de saúde mental, organizacional, educacional e por fora eu também estive participando de concursos públicos, tanto para aplicação de testes psicológicos como para correção deles. Depois que eu me formei, eu acabei me tornando uma analista de recrutamento e seleção em algumas empresas e, em paralelo, eu abri o meu consultório, trabalhando já com terapia e orientação profissional, tá bom? À medida que eu fui desenvolvendo a minha carreira, eu tive a oportunidade de ir para uma outra empresa que se chama Psicoteste. Essa empresa é a empresa que me trouxe todo o conhecimento mais profundo do que eu tenho hoje. É uma instituição que distribui e vende sobre os instrumentos psicológicos como os livros da nossa área. Ali eu instruía, criava bateria de teste, ensinava os outros a corrigir, sugeria determinado tipo de instrumento, tudo que era relacionado a instrumento psicológico eu sabia. Eu era psicóloga técnica, o profissional de referência da instituição. À medida que eu fui desenvolvendo, a instituição foi crescendo e foi fazendo outras coisas, e aí houve um segmento novo dentro desse contexto que a gente passou a dar formações e toda semana eu estava ali em contato com estudantes de psicologia e psicólogos, instruindo eles a respeito dos principais temas da psicologia e como eles poderiam usar testes no seu dia a dia. Então, esse universo foi o que me levou a construir toda essa convicção, toda essa ideia sobre a avaliação psicológica. E por amar aquilo que eu estava fazendo, eu passei a me especializar no campo e hoje eu tenho graduação, né, uma pós-graduação como especialista no campo de avaliação psicológica. O fato de eu estar envolvida dentro desse meio e tanto vendo a realidade de profissionais que vinham até mim para comprar instrumentos, pedir os meus conselhos, estudantes que eu ensinava e também já profissionais que queriam se especializar nesse campo que eu era especialista, eu vi que a maior dificuldade deles era conseguir fazer uma conexão entre a teoria do teste e a prática deles. Eles tinham dificuldade de fazer uma linguagem contínua, de olhar para a testagem, para os números, para as estatísticas dos testes e conseguir traduzir aquilo para o laudo, para o relatório ou também para os seus atendimentos clínicos e outras atividades da psicologia que utilizam testes. Quando eu fui me deparando com aquilo e eu vi que eu ensinava sobre aquilo toda semana na psicoteste, eu vi que eu tinha um campo de conexão ali dentro da psicologia, onde eu podia, sim, trazer para as pessoas que eram parceiros e colegas de trabalho um olhar mais simples, mais tranquilo sobre os nossos instrumentos que poucas vezes nos eram ensinados dentro das nossas formações. O que me faz estar aqui compartilhando isso com vocês é porque eu já fui professora de graduação, já supervisionei alguns psicólogos
E também já estive em contato com muita gente do mercado de trabalho e eu vi que a nossa maior angústia enquanto psicólogo, às vezes quando a gente sai da faculdade, é encontrar uma linha teórica para a gente atuar. E no meu ponto de vista e experiência profissional, esse não é nem o ponto final da faculdade, nem ponto inicial para a gente se inserir no mercado de trabalho. Escolher uma abordagem de atuação não significa que a gente vai saber o que fazer, como acolher alguém, como intervir naquela situação. Existem alguns elementos básicos do comportamento humano que a gente precisa entender em profundidade antes mesmo de escolher uma linha teórica para a gente seguir. Por quê? Porque dependendo da área de atuação que você vai, exemplo, psicologia jurídica, psicologia hospitalar, psicologia do esporte, você não necessariamente precisa ter uma linha teórica para seguir, mas você precisa entender com clareza qual é o comportamento humano, como é que funcionam as emoções dele, como é que funcionam os pensamentos dele, para você saber o que intervir, o que fazer, o que propor, o que sugerir. Então, o que me fez estar aqui compartilhando sobre o método CAPT com vocês é, de fato, a necessidade da gente conhecer esses elementos básicos. Por quê? Esses elementos básicos estão em todas as teorias e conhecimentos da psicologia. E aí a gente para de fazer aquela briga de que psicanalista não pode estar junto com alguém que é da teoria comportamental ou da neurociência, e a gente aprende a ver a psicologia como um todo, sabendo o valor de cada um com o conhecimento de cada um. Então vem comigo que eu vou te apresentar como funciona tudo isso em macro e micro etapas. E para isso a gente vai destrinchar o método CAPT agora. A porta de entrada para o método CAPT é aquilo que eu chamo de protocolo DAR. Não dá para a gente fazer nenhum trabalho da psicologia se a gente não tem um overview e um planejamento das coisas. É importante que a gente comece a se organizar. Então, o que é o protocolo DAR? O protocolo DAR é a gente identifica a demanda que a gente vai trabalhar, a gente se propõe a avaliar algo com uma metodologia, com uma direção, e a gente visualiza qual é o resultado que a gente objetiva alcançar e como a gente vai formalizar esse resultado através de intervenções, documentos e outras estratégias, ok? Vamos ao primeiro item do protocolo DAR, que é o D de demanda. Aqui a gente trabalha a diferenciação do que a gente já aprendeu ao longo da nossa faculdade, que é queixa versus demanda. A queixa nada mais é daquilo que impulsiona ou leva o nosso paciente, cliente, instituição a buscar a nossa ajuda profissional. Essa queixa não necessariamente é exatamente o que o nosso cliente, paciente precisa. A demanda, de fato, é aquilo que destrincha a necessidade do nosso paciente, cliente, e é aquilo que a gente vai se propor a investigar como psicólogo. Às vezes a gente leva um tempo, tá, para identificar isso, mas eu gosto de lembrar do psicólogo Jeffrey Young, que foi o criador da teoria do esquema. Não sei se você conhece. É uma técnica que pode ser utilizada no contexto clínico, mas dentro da sua teoria, ele diz que nós, seres humanos, possuímos algumas demandas básicas, né? Ele classifica em 5. Vou dar o exemplo de alguma delas para vocês, como a nossa necessidade de alcançar a nossa autonomia, a nossa forma de aprender a lidar com rejeição, a nossa necessidade de aprender a se expor ou a lidar com relacionamentos, entre outras. Para que isso fique mais claro para a gente, eu queria que a gente pudesse imaginar uma situação. Então vem comigo que eu vou relatar um caso para você. Ana, uma paciente minha, que chegou ao meu consultório com 24 anos, relatou para mim que ela se sente cansada, desmotivada, triste,
porque não está mais conseguindo sentir emoções boas, alegres, e os seus pensamentos estão muito acelerados. Ela sugere para mim que ela está com depressão. Além disso, ela também relata para mim que recentemente acabou um relacionamento e que continua stalkeando seu namorado, porque ainda não tem clareza do porquê que ele rompeu com ela. À medida que a gente vai desenvolvendo a nossa conversa, Ana diz para mim que tem muita dificuldade de dizer não nos seus relacionamentos e que hora ou outra ela tem medo de ser julgada como uma pessoa ruim ou que não é compreensiva com os outros. Nesse caso que eu acabei de citar para você sobre Ana, no seu ponto de vista, qual seria a demanda da Ana nesse momento? Será que ela realmente tem depressão? Quando a gente entende, de fato, o contexto daquela paciente, cliente, aqui a gente vai poder entender o segundo tópico do protocolo DAR, que é o item de avaliação. Guarda um pouquinho aí o caso da Ana. Segundo o CFP, quando a gente pega a nossa tabela de honorários, a gente pode ver que toda a descrição daqueles serviços que a gente faz, eles podem ser enquadradas em 4 tipos de serviços que o psicólogo pode fazer. Serviços de diagnóstico, serviços de orientação, serviços de assessoria e serviços de acompanhamento. No primeiro caso, que é o de diagnóstico, é o que está mais associado ao universo de avaliação psicológica. O paciente, cliente, chega com uma ideia, uma hipótese, um encaminhamento de um psiquiatra para conseguir identificar se ele tem algum tipo de questão de saúde mental. Os demais serviços que eu citei para vocês, que a gente pode trabalhar, eles já estão mais vinculados a uma tarefa de desenvolvimento humano, de acolhimento, de orientação, de auxílio, e eles são muito mais subjetivos, vamos dizer assim, na nossa prática profissional. Esse segundo ponto de serviço, eles também são mais voltados para contextos de reflexão, de instrução, aquilo que a gente às vezes chama de psicologia educacional. Mas todos eles estão envolvidos no que a gente chama de avaliação dentro do protocolo DAR, tá bom? Vamos voltar então ao caso da Ana. Vamos imaginar que a Ana tivesse vindo para a terapia e não para fazer um psicodiagnóstico. Aqui a gente com certeza ia se aprofundar na história dela, iam fazer apontamentos durante as sessões de terapia e dentro de um desses contextos a gente poderia propor aplicar um teste ou não nela, para que a gente identifique aspectos da sua autoestima, resiliência. A gente também pode sugerir fazer uma avaliação psicológica, apresentar para ela os dados para ver se ela tem aquele tipo de transtorno e a partir dali a gente poderia sugerir a ela a continuar com um tipo de tratamento e intervenções que pudessem acolher ela diante da necessidade dela que foi apontada dentro do diagnóstico. Eu sei que eu acabei de expor para vocês aqui um exemplo que a gente visualiza muito dentro da psicologia clínica. Mas para que vocês visualizem que esse protocolo pode ser usado em outros campos da psicologia, quero te dar um exemplo como se você fosse um psicólogo do campo hospitalar. Imagina que você trabalha num hospital e que você pode tanto acolher pacientes que são em estados terminais ou também auxiliar pessoas de enfermagem, trabalhar em contextos de equipe, entre outras coisas. Bom, vamos supor que Ana chegou para você e ela é uma paciente que está fazendo um tratamento de câncer e diz isso para você. Como você vai lidar com ela? Bom, o uso do instrumento aqui pode fazer com que você fortaleça ainda mais as habilidades dela ou esclareça de fato aquilo que ela tem. Você pode tanto caminhar para fazer um diagnóstico, para pedir melhores intervenções médicas, como também usar uma ferramenta para propor determinados tipos de intervenções. Um exemplo, o EPR, que é um instrumento que identifica pilares de resiliência das pessoas.
A gente vê aquilo que a pessoa usa de um jeito mais comum e mais suave e aquilo que ela está tendo dificuldade de utilizar como recurso. Quando a gente visualiza o potencial dos nossos clientes, a nossa forma de atuação também fica mais assertiva. É por isso que eu reforço que o método CAPT, quando a gente está utilizando o protocolo DAR, a gente não reforça o olhar para o paciente. Quem é a pessoa que a gente está atendendo? Lógico que a gente não exclui aquela pessoa que a gente está acolhendo, mas o nosso olhar fica muito mais sensível à demanda para que a gente entenda como a gente pode acolher aquilo dentro do determinado contexto que a gente se encontra com os recursos que a gente tem. Então, isso faz com que o nosso trabalho ele seja mais organizado, mais simples, mais palpável e que a gente não fique achando que tudo é terapia. Agora que a gente já sabe visualizar a demanda e avaliação, eu vou passar para o último ponto do protocolo DAR, que é o de resultado. O resultado é aquilo que eu digo que é a formalização do nosso trabalho. É como a gente entrega a demanda que nos foi solicitada. A gente expressa com um relatório, com um documento, com uma apresentação, com uma instrução, com uma cartilha, com um livro. Tem várias formas da gente entregar os nossos resultados profissionais. E esses resultados, eles podem ser construídos conforme a demanda e a avaliação que a gente propôs realizar, tá bom? Imagina no caso Ana aqui. Eu vou fazer essa comparação mesmo, tanto no contexto clínico como no contexto hospitalar aqui. No caso clínico, no primeiro momento com a Ana, no contexto terapêutico, o resultado que eu posso entregar para ela é simplesmente uma síntese do instrumento que eu fiz com ela. A partir daquele momento, eu posso criar algumas atividades de intervenção com ela para que aquele processo possa continuar evoluindo e ela consiga alcançar os resultados que ela espera na terapia. Agora, se ela veio para um diagnóstico, de depressão, o resultado final aqui seria um laudo psicológico. Fora que, além do laudo, você, psicólogo, poderia montar uma apresentação via PowerPoint ou com outra ferramenta para tornar a linguagem de devolutiva um pouco mais tranquila e didática para o paciente. Agora, vamos pensar se você estivesse lá dentro do contexto hospitalar. Aquela pessoa que se chama Ana também poderia receber o resultado da aplicação do teste e da intervenção realizada através de uma síntese. E ali você poderia fazer uma dinâmica com ela ou até mesmo anotar no relatório da equipe multidisciplinar o que a paciente tem sentido caso ela fosse diagnosticada com algo. Existem várias formas da gente propor resultados. O resultado não necessariamente é um documento formal, mas ele é um resultado onde a gente pode propor novas formas de intervenção ou simplesmente explicar uma informação para deixar mais claro para quem a gente está atendendo. Quando a gente tem a ideia de que o resultado pode ser amplo e flexível conforme o contexto e o serviço que a gente atua, isso faz com que a gente entenda quanto que a gente deve cobrar numa sessão, quanto de ferramenta eu vou usar dentro daquele contexto, de que forma eu posso apresentar e propor novos projetos. Tudo isso interfere em aspectos, vamos dizer assim, burocráticos, administrativos da nossa profissão, além da gente conseguir apresentar para os outros que o nosso trabalho não é simplesmente escutar. O resultado evidencia a nossa forma de atuação para o outro de um jeito simples, claro e leve. Pronto, nosso serviço está planejado. Agora a gente vai ver como tudo isso se desenvolve. Antes da gente começar, deixa eu tirar esse óculos para a gente gerar uma proximidade aqui, né? Mas seguimos. Eu disse para vocês no começo do vídeo que o método CAPT ele se baseia em 4 áreas de observação: cognição, aptidão, personalidade e transtornos. Todos esses 4 campos, eles podem ser utilizados
através de instrumentos. A gente pode utilizar instrumentos para avaliá-los, ok? Quando eu falo aqui de instrumento, gente, eu não quero que você associe diretamente a um questionário com uma perguntinha onde você vai dizer sim ou não. Instrumentos é uma gama de ferramentas que nós podemos utilizar. Eu gosto de fazer uma analogia aqui com a caixa de ferramenta. É como se a gente tivesse uma caixa de ferramenta que a gente abre. Algumas têm os seus espaços determinados, fixos, e a gente também tem outras que estão ali, mas têm determinados adereços. Os instrumentos são como essa caixa. Imagina que você vai pregar um quadro na parede e aí você está precisando de um parafuso e uma bucha, né, que a gente fala. Você precisa entender a espessura desse parafuso, dessa bucha, o peso do quadro. Por quê? Porque isso vai influenciar diretamente em como você vai deixar o quadro ali, se ele vai sustentar ou se não vai sustentar. Aqui é a mesma coisa. Existem alguns testes que são mais específicos e a gente não vai poder usufruir dele em vários campos ou de várias formas, mas existem outros que eles são aplicados de diversas formas, ou a gente pode destrinchar ele com mais profundidade e utilizar ele de diversas maneiras, tá bom? Contando com isso, a gente então agora vai focar na primeira letra do método CAPT, que é a letra C, que ela fala sobre a cognição. Por que a gente começa identificando a letra C aqui no processo de avaliação? Porque eu costumo dizer que a personalidade de uma pessoa, a identidade de uma pessoa, ela não é um fantasma. Ela está relacionada a algo físico, ao nosso cérebro. Então, compreender como o nosso cérebro funciona faz com que a gente tenha mais clareza de como são as emoções, de como são os pensamentos e de como são os comportamentos. A gente vai entender aquilo que é funcional, aquilo que não é funcional, aquilo que é normal, aquilo que está fora da normalidade. E a gente vai entender nos detalhes se a gente pode considerar aquilo algo doença ou aquilo que seja hábito cotidiano, padrão daquele indivíduo. Entender a cognição aqui é a gente ver de fato como a pessoa funciona. Exemplo, quando a gente presta atenção nas funções executivas, ali que é a parte inicial aqui do cérebro, né? A parte da frente do cérebro. A gente vai ver se aquela pessoa tem a capacidade de se controlar através do controle inibitório. É a partir dali que a gente vai ver se ela tem mais facilidade para lidar com determinados tipos de julgamento ou não, porque é nessa parte do cérebro que a gente estabelece critérios para a nossa vida, entre outras coisas. Entender a funcionalidade cerebral de uma pessoa é também olhar para a saúde dela de um jeito integral. Porque às vezes existem elementos que ela vai precisar de um endócrino, de um nutricionista, de um outro tipo de médico que pode dar suporte para a gente no nosso atendimento. Então a gente precisa começar avaliando esse elemento como o primeiro, porque nem tudo é patológico na psicologia. Vou te dar uma curiosidade sobre os elementos da cognição. Você sabe que a gente tem 6 tipos de atenções? Atenção concentrada, alternada, dividida, difusa, seletiva e... Peraí, deixa eu pedir ajuda para o meu instrutor que está aqui. 5. São 5? Ah, eles falaram que era 5, não era 6. Aumentei uma a mais, eu tô precisando de atenção. Tá, vamos voltando aqui, a gente falando da atenção. A gente tem esses 5 elementos aqui da atenção e quando a gente entende que existe essa diversidade atencional dentro do cérebro, a gente já pode prestar atenção para alguns transtornos de um jeito diferente. Exemplo, se alguém chega dizendo que tem TDAH. Será que aquela pessoa realmente tem TDAH? Eu já vivenciei alguns casos de que alguns pacientes vieram com o diagnóstico de TDAH e, na verdade, tinham depressão. Um dos fatores da depressão é ter um nível de desatenção. Eles, às vezes, têm mais dificuldade na atenção alternada. Então, é importante a gente conhecer a funcionalidade do cérebro para a gente conseguir entender as diferenças, as peculiaridades de cada pessoa. Ah, eu esqueci de te falar. Quero te dar aqui como sugestão que você pode utilizar
para avaliar a cognição. TEACO, TEAD, TEALD, G36, G38, entre outros, que a gente vai falar um pouquinho mais. Agora vamos para a segunda letra, né? Eu diria que é a letra aptidão. Eu diria que esse elemento é o mais polêmico e ele é delicado de ser avaliado. Isso porque quando a gente vai estudar sobre as aptidões humanas, essa é uma categoria que ela é quase difícil de categorizada, porque é como se a gente conseguisse descrever todas as competências e habilidades do ser humano. Mas não se desespere, houveram cientistas que dedicaram a vida deles para tentar fazer isso para a gente e ajudar a gente no nosso dia a dia. Vou citar alguns nomes para vocês aqui que talvez vocês conheçam, tá? O Don Clifton, que criou a teoria dos 34 pontos fortes. O John Holland, a teoria dos 6 tipos de interesses humanos ou 6 tipos de personalidade. O William Moulton, que foi ele quem criou o famoso DISC, que muita gente aplica. E a Mary Briggs, que ela criou uma teoria tipológica que integra com a teoria de Jung e foi criado o teste MBTI. Para quem é do contexto organizacional, já deve ter aplicado ele em algum momento ou em alguma vivência, tá? Aqui, esses testes que eu citei, a maioria deles, eles podem ser usados tanto pela gente que é psicólogo, quanto por pessoas que não são diretamente para psicólogos. Mas existem outros que são restritos somente a gente. Exemplo, o teste Human Guide, tá? Que ele é mais detalhado, também fala um pouquinho de personalidade, mas esse elemento aqui é importante da gente avaliar porque, exemplo, dentro do contexto clínico, provavelmente a gente vai poder ver de fato quais são os hábitos, quais são os valores, o que o nosso paciente, cliente tem mais com recorrência, aquilo que é mais natural para ele. E eles também, às vezes, têm uma linguagem mais simples do que os testes de cognição que eu citei anteriormente. É mais fácil da gente criar vínculo com os nossos pacientes, clientes e outras pessoas, porque elas têm facilidade de visualizar aquelas características que a gente avalia no dia a dia delas. Então vamos para a terceira letra do método CAPT, que é a personalidade. Eu amo falar disso, eu estudo bastante esse tema. Isso porque de todos os elementos que eu estou apresentando para vocês aqui, esse é o que mais dá sustentabilidade à nossa atuação profissional. O único profissional que pode avaliar a personalidade de alguém e pode dizer ou predizer mais ou menos como é que é o comportamento emocional ou de pensamento da pessoa é o psicólogo avaliando a personalidade de alguém. Existem teorias, diversas teorias, para falar sobre esse tema, tá? E cada uma delas vai trazer uma faceta sobre o comportamento humano. Mas existe uma teoria em si que tentou não usar uma linguagem tão técnica e foi aplicada em grande parte do mundo e foi baseada numa metodologia mais estatística do que qualitativa, o que trouxe uma consistência sobre esse elemento que eu estou apresentando para vocês. E é a teoria do Big Five, onde ela fala que todo ser humano tem um nível de adaptabilidade emocional, um nível de adaptabilidade social, um nível de afetividade, de expressão de afetividade, um nível de abertura para lidar com situações novas e um nível de consciência, né? Autopercepção, entre outros elementos da consciência aqui. Esses parâmetros aqui, só nós psicólogos podemos avaliar. Quando a gente se coloca a avaliar isso, a gente então vê com mais clareza ainda como é que é o comportamento de alguém, por que ele pensa daquela forma, por que ele sente com tanta intensidade, se aquele sujeito é introvertido, extrovertido, se ele consegue expressar melhor as suas emoções ou se não, por que ele tem tanta dificuldade de criar novos hábitos ou não. Tudo isso a gente consegue ver a partir da personalidade. E aqui na personalidade a gente tem instrumentos variados, como os projetivos, expressivos, de autorrelato, onde a gente precisa ver como
Cada um deles pode trazer uma ótica diferente para a gente e detalhes ricos das pessoas que nós estamos avaliando. O último item que a gente tem aqui, quando a gente usa os instrumentos, né, ou a gente avalia, é o elemento transtorno. E aqui eu quero que você pare tudo e preste atenção em mim. Quando eu digo essa palavra, é natural que você vai pensar em problema, distúrbio ou qualquer coisa. Talvez você tenha uma imagem mental aí na sua cabeça. Mas eu vou tentar desconstruir essa imagem e fazer você entender essa palavra como um campo onde a gente avalia a qualidade de vida de uma pessoa, não apenas aquilo que é considerado doença, disfuncional, problema. Quando a gente coloca aqui a ver aspectos de transtorno, nada mais é do que a gente usar formas de identificar aquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando. Então, a gente tem ferramentas no mercado onde a gente pode potencializar ainda mais a qualidade de vida de alguém. Eu gosto de dar muito esse exemplo, né? Que às vezes um paciente ou alguém vem pra gente já com um diagnóstico de um psiquiatra e ela leva aquela informação dela como um peso. E quando a gente faz uma avaliação através de um instrumento aqui para verificar a respeito do transtorno, a gente também pode ver como aquela pessoa tem facilidade às vezes de lidar com uma situação ou o que ela pode se respaldar para pedir apoio, esclarecer um pouco mais a respeito daquilo que ela sente, pensa ou vivencia. O foco aqui, quando a gente avalia o transtorno, é conseguir ver o indivíduo na sua singularidade e conseguir sugerir a ele novas formas de viver e ter qualidade de vida, tá bom? Só para fazer um link com tudo isso que eu já falei para vocês, os transtornos mentais, eles não são aleatórios, eles existem uma linha de progressão, coisas que afetam diretamente e a gente precisa prestar atenção nisso. Além disso, quando a gente se dispõe a avaliar esse item, a gente se respalda muito nos elementos do DSM-5 e do CID-10, que são parâmetros gerais para todo mundo que é da área da saúde, tá? Então, esses são os nossos elementos básicos aqui, e aí a gente acrescenta outras informações para ainda enriquecer mais a nossa atividade profissional. Agora que a gente viu cada letra e o que ela avalia, qual é a importância, a gente consegue perceber em escala macro e micro o que a gente desenvolve no método CAPT. A gente começa com o protocolo DAR, tendo uma visão geral, e a gente aprimora o nosso modo de avaliar e atuar com o CAPT. São os elementos micros. Os dois se integram ali e a gente consegue fazer um resultado equilibrado, onde a gente planeja e alcança um determinado tipo de resultado conforme a demanda que a gente identificou. Talvez você esteja aí sentindo cheio de informações e a sua mente deve estar borbulhando e se perguntando: tá bom, Júlia, já entendi a importância disso, sei que a gente pode utilizar instrumentos, compreendi cada etapa de que a gente pode se aprofundar para ter riqueza de detalhe na nossa atuação profissional, mas onde é que eu acho todos esses instrumentos? Bom, do jeito tradicional que a gente sempre faz. Primeiro é abrir o computador e perguntando o querido Google, né? Você pode sentar ali e começar a procurar a respeito das editoras, como a Vetor Editora, a Rograph, a Pearson, que são as grandes editoras do mercado brasileiro, onde vão ter a maioria dos nossos instrumentos. Ou você também pode pesquisar pela demanda, testes de depressão, testes de ansiedade, testes de resiliência, testes de inteligência emocional. Lógico que nessa segunda opção, você abre o leque e às vezes você pode pegar instrumentos que talvez não tenham fidedignidade, confiabilidade, ou você pode pegar uma ferramenta que nem é apta para aquilo que você está trabalhando, mas você sempre vai sentar no Google e vai pesquisar ali. Uma outra forma de você procurar os instrumentos é indo em uma loja física ou virtual dos distribuidores, igual aquela que eu trabalhei. Lá você vai ter a instrução, sempre de um profissional, que pode te sugerir e indicar quais ferramentas você pode utilizar naquilo que você está trabalhando e precisa resolver.
Eu também possuo uma ferramenta que já está tudo organizado, tudo bonitinho, sejam com relação aos distribuidores e os testes, que você pode utilizar no seu dia a dia. Mas acho que esse não é o momento ainda da gente falar dela. Vamos seguir mais para frente e conforme for, eu comento mais detalhes dela para vocês, tá bom? Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês, mostrando na prática como se aplica o método CAPT, tá bom? Vamos ver um caso de sessão de terapia e outro do laudo para diagnóstico. Vamos lá, acompanha comigo. Imagine que eu tenho uma paciente com pânico e a minha abordagem de atuação seja psicologia positiva. E a minha linha de atuação terapêutica sugere que eu realize exercícios de perspectiva e tarefas que a ensine a aprimorar o seu pensamento crítico. Aqui a gente foca na questão da cognição, o primeiro aspecto do método CAPT. Só que mesmo realizando as intervenções que eu acabei de citar, através da escuta ativa e de perguntas reflexivas, ela permanece me dizendo que ainda sente muita ansiedade em um ambiente específico. O que fazer então? Nesse caso, eu vou utilizar o teste Boyle, que é de inteligência emocional, e o teste NELP, que é de personalidade, na próxima sessão. O teste Boyle vai me apresentar a velocidade emocional que essa paciente processa as informações emocionais dela e vai me dar detalhes de como ela regula suas emoções. Esses dois aspectos aqui, ó, que eu estou mostrando na tela para vocês, já estão diretamente relacionados à cognição e também aspectos da aptidão, respectivamente. Ao a gente ver esses dados aqui, que ela sente 115%, e a gente vê a empatia, responsabilidade, respeito e disponibilidade dela, a gente consegue ver que ela absorve com muita facilidade as emoções e o item que ela tem mais alto aí é a disponibilidade. Isso já te chama a atenção quando você vê esse dado? Bom, depois que eu apliquei isso, as questões ficaram mais evidentes para mim no caso dessa cliente. Os resultados me mostraram que eu precisava conversar um pouquinho mais sobre a reatividade que ela tinha e sobre a disponibilidade que ela tem diante de determinados contextos. E com esse dado, então, a gente trabalhando nas sessões, eu espacei, expliquei um pouco mais, escutei a paciente e posteriormente eu vim e apliquei o teste NELP, o teste de personalidade. Este daqui que eu estou apresentando na tela para vocês. Ele se baseia em 5 áreas, mas eu fiz um recorte aqui para mostrar para vocês só o campo do neuroticismo, onde significa o quanto ela se adapta emocionalmente, tá? E dentro desse nível de adaptabilidade emocional dela, a gente consegue identificar o nível de ansiedade, de raiva, depressão, embaraço, impulsividade e vulnerabilidade. A gente já tinha informação anterior sobre a reatividade dela e o alto nível de disponibilidade, e agora eu consigo ver com esse teste que fala sobre a personalidade dela, o quanto que é estrutural para ela e o quanto que é difícil ela lidar com as emoções de frustração e de ansiedade, né? Então ela se agita com muita facilidade e ao receber a informação, muitas vezes se depara com contextos que a frustram com muita facilidade ou remetem ao sistema de alarme dela, cognitivo, né, o sistema límbico ali. Então, isso faz com que ela naturalmente sinta as emoções e ela se sinta com descontrole. Quando eu apresento e amarro essas ideias com a minha paciente, isso cria um espaço para a gente ter mais atenção o quanto que ela se sente vulnerável em determinados tipos de contexto, principalmente aquele que ela me apresentou. Sendo assim, a gente começa a se aprofundar no tema e pensar de que a gente precisa sim construir uma rede de apoio, tanto social quanto emocional, como também de aspectos de recursos medicamentosos. Isso faz com que a paciente entenda que a questão do uso do medicamento é tão importante para ela para que ela não absorva com tanta facilidade e ela consiga reagir de um jeito mais ameno ou mais assertivo em determinadas situações.
Com isso, a gente começa a trabalhar, né? No caso, eu começo a trabalhar com ela, a necessidade de quando ela vai em direção àquele momento, ela fale com uma colega, com um amigo ou alguém que ela pode se sentir muito desconfortável em alguma situação. E ela pode criar um codinome ou uma dica com aquela pessoa para que quando ela falar uma palavra ou ela dar um cutucão, um beliscão naquela pessoa, ela entende que ela precisa sair daquele ambiente sem muito alarme. E assim a gente vai criando pequenas estratégias até que ela se sinta confortável e consiga administrar aquela situação de um jeito mais tranquilo. É interessante a gente pensar aqui, gente, que quando a gente usa esses instrumentos, isso não significa que a gente está dizendo que a pessoa não pode mudar, de que ela não vai ser capaz de lidar mais com aquilo, mas quando o paciente cliente se apropria dessas informações a respeito dele, ele consegue ver o que a gente tanto fala dentro do processo terapêutico. Por que para ele alguns contextos são mais difíceis? E aparatos visuais sempre funcionam. Eu tive o caso de uma paciente minha que a gente ficou 1 ano praticamente trabalhando dentro de uma situação e pelo fato dela já estar comigo, apliquei um instrumento nela e ela virou e falou assim, Júlia, agora eu não tenho como mais fugir daquilo que a gente está trabalhando há um tempão. Por quê? Porque aquilo se tornou visual, aquilo se tornou simples, ela conseguiu entender o que a terapia estava trabalhando de um jeito mais simples e didático, tá bom? Agora vamos passar para o laudo, né? Tô apresentando para vocês aqui como eu estruturo um laudo. Para a gente construir um laudo, a gente precisa seguir alguns parâmetros de uma resolução do CFP, tá? Ali eles dizem para a gente que a gente precisa apresentar os dados dos nossos clientes, os nossos dados profissionais, apresentar os procedimentos e a técnica que a gente vai utilizar ali, fazer uma análise, que é a descrição de como a gente fez aquele tipo de avaliação e apresentar uma conclusão, tá? O laudo que eu tô expondo aqui não é de nenhum paciente meu, mas eu tô trazendo ele aqui como a minha base do que eu utilizo, tá? Dentro da metodologia CAPT, a gente faz passo a passo a respeito dele. Então, vamos lá. Na demanda aqui, a gente descreve mais ou menos o que eu chamo de queixa. Apesar da gente colocar no laudo a demanda em si, aqui a gente vai explicar o porquê que aquele cliente veio até nós. Depois que a gente explicou brevemente o que ele nos solicitou, a gente vai descrever todos os procedimentos, tá bom? A gente vai colocar todos os testes que a gente utilizou. Sejam aqueles reconhecidos pelo SATEPS como instrumentos psicológicos, sejam aqueles instrumentos que não são reconhecidos pelo SATEPS, mas foram utilizados como suporte, análise qualitativa, outras ferramentas que dão suporte para a nossa análise. Tudo o que a gente faz, a gente precisa descrever aqui. Depois que a gente descreveu isso, a gente vem e conta minimamente um breve histórico daquilo que a gente coletou, do paciente, cliente, família, da situação, para a gente criar uma linha de raciocínio dessa leitura e a pessoa entender o que a gente está observando aqui. Aqui a gente já começa a ter cuidado com o nosso pensamento crítico, analítico. Existem formas da gente escrever tudo isso aqui. E a gente vai seguindo, vai escrevendo. Tá vendo que aqui não é nada pequenininho, né? Você pegar um laudo que tem 2, 3 páginas, meu amor, isso daqui não é um laudo para diagnóstico. Um laudo de diagnóstico tem cerca de 17, 20 páginas aí, tá? Os laudos diferentes que a gente faz, às vezes no contexto organizacional, que aí existem laudos específicos para esse tipo de contexto, que eu gosto até, às vezes, de dizer que são pareceres e não laudos, enfim. E aqui a gente já começa a ver o resultado dos testes. Eu uso muito as imagens, os recortes, a estatística exposta pelo teste para também gerar mais clareza para o meu paciente e cliente. Então, nesse caso aqui, eu expus através de uma figura os resultados da inteligência desse paciente, onde a gente pode ver que ele tem 95% de percentil e isso significa que ele tem uma inteligência média superior, ou seja,
Ele está dentro da média, mas dentro dessa média ele ainda se destaca com alguns tipos de habilidades. Depois que eu apresentei disso, aí é que eu entro na parte de análise de todos os testes que eu fiz. E aqui a gente vai colocando item por item, ó. Inteligência, processos cognitivos atencionais e memórias, funções executivas, personalidade, inteligência emocional, perfil de resiliência. A gente não simplesmente senta e escreve como se fosse um texto que não tem fim. Não, o laudo ele precisa ser estruturado, ele precisa ter início, meio e fim, ele precisa ter coerência, uma informação com a outra. Então a gente começa falando da inteligência, das questões atencionais e de memória, a gente expressa como é que isso tá aqui, a gente coloca imagens, figuras, a gente dá exemplos, a gente fala das funções executivas e assim a gente vai seguindo e vai construindo. Até o ponto que a gente chega na personalidade e a gente também expressa a personalidade, não só através da escrita ali em terceira pessoa, mas também com imagens para às vezes a pessoa entender com mais clareza aquilo que ela tem com mais evidência, com menos evidência e etc. E aí a gente vai construindo toda essa narrativa. E segue, porque o laudo é grande, até o ponto que a gente chega na conclusão. Então, aqui na conclusão, a gente também expressa os critérios do DSM-5 para ver por que, de fato, aquela pessoa tem aquele transtorno, aquela dificuldade. A gente mostra conforme esses critérios e, no final, a gente dá algumas sugestões de intervenções, seja de médico, seja de atividade física, tudo o que o paciente pode começar a fazer para lidar com aquela situação que ele está vivenciando. E por último, a gente coloca todas as referências. É assim que a gente constrói. O método CAPT está descrito em cada tópico aqui do laudo para a gente conseguir fazer essa linha de raciocínio. Então, a gente consegue ter coesão no que a gente faz. Beleza? E aí, o que acharam dessa prática, dessa vivência aqui, da gente utilizar esses campos de conhecimento no nosso dia a dia? Preciso reformar que a utilização do CAPT é para aquelas pessoas que estão graduando ou graduaram psicologia, tá? Qualquer profissional do campo de psicologia pode usufruir dessa metodologia e tornar o dia a dia dele mais seguro, mais consistente, mais leve, mais rápido, mais prático de todas as formas. O uso dos instrumentos estrutura a nossa prática profissional, fazendo com que a gente também tenha mais clareza do passo a passo daquilo que a gente vai construindo no nosso dia a dia e a gente vai podendo aperfeiçoar a nossa vivência profissional com uma outra ótica, de uma outra forma. Hoje eu foquei nesse overview sobre o campo da avaliação psicológica e dos instrumentos psicológicos do jeito mais didático aqui que eu consegui. Lógico que eu sei que para a gente se aprofundar nesse tema, a gente precisaria de ficar aqui talvez mais algumas horas, alguns dias, para a gente detalhar passo a passo e a gente de fato ver a riqueza de detalhes que esse campo e esses instrumentos nos dão. Como a gente não tem esse tempo aqui, e eu sei que isso ficaria muito cansativo para a gente, eu queria te fazer um convite. Eu tenho o meu curso que se chama CAPT, Psicologia Além do Óbvio, onde a gente trabalha toda a metodologia CAPT, passo a passo, detalhe por detalhe, desde o protocolo DAR até as áreas de observação que eu apresentei para vocês. Ali eu vou te ensinar a respeito de quais testes existem, quais estão no mercado de trabalho, como você pode utilizar ele de maneiras variadas, qual é a diferença de você fazer uma avaliação psicológica para uma testagem psicológica, em quais lugares você pode procurar esses instrumentos. Lembra que eu falei que eu tinha um material? Esse material está compilado dentro do curso com muitos outros materiais que você pode desfrutar. Fora que o curso CAPT, Psicologia Além do Óbvio, tem outros benefícios. Vou dar mais detalhes sobre o curso para você. Ele é completamente online, tá? A gente tem uma aula por semana, à noite, em duração mais ou menos de 2 horas ou até mesmo um pouquinho mais. Essas aulas ficam gravadas, caso você não possa estar presencialmente na aula,
tá? Você tem acesso ao curso durante um ano e ele é dividido em 7 módulos. Ah, Júlia, onde é que se encontra esse curso? Ele tá lá na plataforma Hotmart, tá bom? E eu fiz uma coisa maravilhosa junto com a minha equipe de trabalho, que foi, eu sei que a maioria dos cursos aqui online, eles têm uma garantia de 7 dias, mas eu lutei para conseguir uma garantia de 15 dias para vocês de fato experimentarem, se aprofundarem, porque tem algumas pessoas, como estudantes, né, que estão lá no começo do curso, nunca conheceram as informações desse campo ou os testes. É importante que vocês assistam mais de uma aula para conseguir entender todos os detalhes que eu trago para vocês lá. Então, vocês têm 15 dias de garantia. Caso vocês não se adequem, não acham que isso de fato é aquilo que vocês estão procurando, você nem precisa falar comigo. Você vai mandar um e-mail para minha equipe e diretamente eles vão ver o prazo da sua garantia, lógico, e a partir disso a gente devolve o seu dinheiro, tá bom? Bom, eu expliquei para vocês que a nossa aula é durante a semana e tem duração aí mais ou menos de 2 horas. E você pode ficar preocupado de, Júlia, eu vou entrar no começo, no final, no meio do curso. Gente, vocês não precisam se preocupar. As aulas são contínuas. Se você entrar na minha primeira turma, você já vai ter alguns materiais de início e vão acompanhar. Se você entrou na minha segunda, na terceira turma, tudo vai estar lá. Eu estou constantemente atualizando o material para que vocês sempre tenham as coisas bem atualizadas, tá? Então, não precisa se preocupar se está no meio, no começo, no meio ou no fim. Vai ter tudo o que você precisa lá. Um lembrete aqui para você que é estudante de psicologia e está assistindo esse vídeo. Você não precisa chegar ao final do curso de graduação de psicologia para fazer o método CAPT. Se você está no primeiro, segundo, terceiro período, eu até recomendo que você logo compre o curso de uma vez, porque você vai aproveitar muito mais a sua graduação, tá? Agora, se você tá lá no final, também seja bem-vindo, porque isso vai te dar uma visão gigantesca do mercado de trabalho, onde você pode atuar, como você pode atuar, quais serviços você pode utilizar e etc. Tá beleza? Todo mundo da área da psicologia. Agora você deve estar se perguntando o quanto que é o valor de tudo isso. Calma que não é nenhum arrombo, tá? O valor é de R$ 449. Você pode pagar via Pix ou no cartão de crédito em 12 vezes. A plataforma Hotmart vai te dar lá as opções para você fazer, tá? E vamos lembrar, você tem acesso durante um ano ao curso, então você pode fazer de um jeito tranquilo e tem 15 dias de garantia para assistir, para se aprofundar, para ver como é que tudo acontecendo. E caso você não se adeque, é só mandar um e-mail para o meu suporte. Combinado? Mas eu te digo sem medo de errar. Se você entrar no curso e já escolher fazer algum tipo de avaliação psicológica, você paga na sua primeira avaliação, na sua primeira testagem, o valor do curso. Então, isso só vai abrir mais portas para você, tanto como estudante como profissional. Eu sei que eu já disse bastante coisa, mas isso daqui não é um cursinho básico. Eu não tô aqui para brincadeira. Eu, de fato, quero fazer com que você viva da psicologia com tranquilidade, com segurança, tendo clareza do seu caminho, sem ter, às vezes, que ficar lá fazendo dancinha, sabe? Porque tem muito mais consistência com você aqui comigo. Se você, ainda depois de tudo isso que eu falei, tem alguma objeção ou ainda está em dúvida sobre o valor desse curso, tá pensando que a sua área de atuação não tem nada a ver com testes psicológicos ou que a avaliação psicológica é só mesmo fazer um questionáriozinho e dar um resultado básico, ou até mesmo outras questões que podem passar na sua cabeça, como essas que eu tô te mostrando na tela aqui, eu quero reforçar para você. Experimenta. Vem aproveitar esse contexto como uma forma de você desvendar um pouco mais da psicologia. A psicologia, ela dá uma oportunidade da gente repensar a nossa forma de trabalhar, de refletir, de pensar. Eu acho que a graduação também já mostrou isso para você. E aqui no curso não vai ser diferente. Eu não vou passar correndo em detalhes. Nós temos, além das aulas, também lives de 15 em 15 dias, onde eu vou estar ali presencialmente
para tirar a sua dúvida. Então, eu quero ter esse contato mais próximo com você, exatamente para a gente tirar dúvidas que a gente não teve tempo na graduação. A gente está aqui para a gente conhecer as ferramentas que são específicas para a gente e que a gente pode desfrutar. Tá na hora da gente começar a falar da psicologia de um jeito seguro, de um jeito claro, de um jeito prático, de um jeito simples, onde muito mais do que falar de uma filosofia, a gente se conecta com as pessoas que estão ao nosso redor trabalhando com a gente. Agora, só para você ter ideia do impacto de tudo isso que eu tô falando e que eu tô te convidando para sair na frente de muita gente que faz psicologia, existe um artigo no livro Psicoterapia Positiva, que antes dele falar da sua abordagem, um teórico vem e fala da questão da eficácia dos atendimentos terapêuticos. E ele diz bem assim, que de fato a terapia ou serviço psicológico tem grande benefício social. Contudo, à medida que as pessoas vão experimentando os nossos serviços, aos poucos elas vão evadindo. E você sabe por que elas vão embora? Porque elas param de ver os resultados na vida delas. As coisas ficam muito subjetivas, ficam muito contemplativas, ou às vezes elas não veem de maneira concreta o quanto de benefício a terapia ou outros serviços de psicologia pode agregar ao longo da vida delas. Então já imaginou se você, como psicóloga que está aqui me escutando, consegue sair desse percentual de 70% de evasão? E você entra dentro daqueles psicólogos que conseguem construir um ciclo de relacionamento com seus pacientes e com a própria instituição que você está trabalhando? Você consegue mostrar o seu valor profissional? Eu acho que vale a pena a gente começar a se aprofundar no método CAPT, hein? E para finalizar o nosso vídeo aqui, você que fez essa jornada comigo, me escutou esse tempo, nada melhor, né, do que eu falar dos bônus que o curso tem, porque eu disse que ele não é só um cursinho. Então eu já disse para vocês que a gente vai ter aula de 15 em 15 dias, uma live, onde eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Vocês vão ganhar de presente o meu livro Criatividade, a habilidade que te tira da rotina, onde eu falo como essa habilidade impacta diretamente no nosso dia a dia. Já pode até utilizar ele dentro do seu contexto terapêutico, que eu sei que vai ajudar, porque tem muita ferramenta minha lá que pode te auxiliar nos seus atendimentos, tá? Além disso, eu vou ensinar vocês a como montar uma bateria de teste. Vai ter um documento específico com todas as informações dos testes existentes e as partes do CAPT ali para você avaliar qual é o instrumento que fica mais viável, tá? Fora outras ferramentas que a gente vai estar falando sobre gestão, às vezes da clínica, do nosso dia a dia, montagem de parecer, montagem de documentos que poucas vezes são nos ensinados dentro da graduação, como exemplo, contrato. Como é que eu faço um contrato de psicoterapia, de avaliação psicológica, dos outros serviços? Como é que eu posso montar uma proposta de trabalho para uma assessoria, uma consultoria? Tudo isso você vai ter lá no curso CAPT. Então, eu quero que você veja aqui como um caminho onde você vai ter um suporte para, além de usar os testes, você conseguir construir a sua trajetória profissional. Tudo isso eu vou te ensinar como fazer, além de te entregar modelos para você também ter ali como respaldo e depois também desenvolver e dar aquela personalizada para a sua identidade pessoal, daquilo que é seu, ok? Então é isso, muito obrigada pela sua presença, por ter me escutado. Eu já digo, né? Eu sou suspeita para falar disso, mas eu amo apresentar esse tema. Quero poder te ajudar na sua realidade e fazer com que, de fato, você se sinta segura, vendo seus resultados, sendo consistente, impactando pessoas, ajudando pessoas, de forma onde você veja o seu propósito e a sua vocação ali. Maiores detalhes vai estar aqui na página para você, seja embaixo do vídeo ou na lateral dele. Qualquer dúvida também, você tem o nosso número de WhatsApp ou o nosso e-mail de suporte que vai aparecer daqui a pouco para você. E assim a gente pode trocar mais ideias e falar um pouco mais desse assunto. O mais importante é eu te ver lá.
porque cada vez que vocês entram no curso e eu vejo um rostinho novo, a minha alegria só contagia mais e eu persisto ainda mais para compartilhar com vocês. Um grande beijo e até o curso. Tchauzinho!